Podcast Contra-Ataque recebe hoje o diretor de futebol do Fluminense do Piauí, Carlos Alberto. Vamos falar sobre o planejamento do vaqueiro piauiense para a temporada 2026, contratações, centro de treinamento e vários outros assuntos, inclusive o calendário nacional do Flu em 2026. Bom, começando, Carlos Alberto, sobre o planejamento, né? O que é que o Fluminense preparou, pensou, programou para 2026, sendo que já começou esse planejamento, já está treinando a equipe principal, a equipe profissional que vai disputar o Campeonato Piauiense. Agradecer você, meu amigo, pelo convite mais uma vez, né? Era para ter acontecido, né? Mas infelizmente, essa nossa vida corriqueira, né? Impossibilitou. Mas graças a Deus, estamos aqui. Respondendo a sua primeira pergunta, Fluminense, como estava conversando em off, o planejamento do Fluminense começou já no meio do ano, né? Graças a Deus, Assim que soube que era vice-campeão, que ficou definido o título, o Fluminense já começou a pensar o ano seguinte? Sem dúvida. Nós sempre trabalhando nessa vertente, né? A cada final de competição tem ali um fôlego, começa a planejar, e no Fluminense não é diferente. Começamos esse projeto aí de competições para 2026, iniciamos primeiro com o treinador, graças a Deus conseguimos trazer o rei do acesso, o professor Flávio Araújo, e dentro dessa contratação de um treinador de alto nível, veio as contratações direcionadas por ele, autorizada pelo nosso presidente, e graças a Deus temos nosso plantel praticamente já fechado para a temporada 2026. Seguindo essa mesma toada, já que você mencionou o técnico Flávio Araújo, que vai comandar o Vaqueira e o Fluminense nessa próxima temporada, o time que foi montado aqui, você estava falando antes de começar que praticamente 95% do elenco já está definido. Então, basicamente o que ele sugeriu, o que ele pediu na montagem do elenco, ou o Fluminense também buscou algo que já estava nos planos do clube? Na verdade, Francinito, nós, como do lado da direção, presidência, nós já tínhamos uma base, né, vice-campeã. Logicamente, nós tínhamos a obrigação de parabenizar, qualificar, dar esse prêmio aos atletas, né, questão de renovação. Eles fizeram um campeonato muito bom. Seria melhor se tivesse sido campeão, mas infelizmente não aconteceu. Mas esses atletas, em contrapartida ao término da competição, nós firmamos ali um contrato, essa renovação automática, graças a Deus todos foram bem aceitos. Também foi repassado ao professor Flávio Araújo os atletas, o perfil. E em contrapartida, né, ele também sugeriu alguns atletas que fomos ao mercado e conseguimos fazer as devidas contratações. Bom, o Fluminense bateu na trave já algumas vezes, né, ficando com o vice-campeonato, e esse ano está apostando muito, né? Trouxe um treinador mais pesado, treinador de mais nome, que é o Flávio Araújo, treinador que inclusive é considerado o rei do acesso, porque tem muitos acessos de divisões no futebol brasileiro. A expectativa esse ano é brigar pelo título realmente, conquistar finalmente o título de campeão piauiense, até porque esse ano a gente também está vendo que os outros clubes estão vindo muito forte. A perspectiva é de um estadual em 2026 muito forte, muito equilibrado, muita equipe aí bem organizada, bem preparada. A gente tem aí, por exemplo, o Atlético Piauiense, que tem um investimento altíssimo. Não podemos descartar o Altos, que sempre monta boas equipes, apesar de não ter, né, o recurso que tem hoje o Atlético Piauiense. O próprio Teresina, que subiu, né, para a Série A este ano. Então, como é que vocês pretendem competir e buscar esse título aí que está faltando? Assim, a questão do título, você frisou bem. Começamos o Fluminense, desde o seu retorno, né? Começou a trabalhar dentro do profissional, das competições profissionais no nosso estado. Começamos com o vice-campeonato. 2022 fomos campeões, 2023 vice-campeão novamente. 2024 não conseguimos e agora 2025 vice-campeão. Está na hora de voltar a ser campeão, né? Está na hora de voltar a ser campeão, algo que nós, na contratação do professor Flávio, falamos, eu mesmo particular falei para ele, essa sorte, esse seu perfil de rei do acesso e campeão, traga para o Fluminense, que o Fluminense é um clube que todo mundo tem esse rótulo de campeão. Nós sabemos, como você frisou, o campeonato de 2026 vai ser um campeonato difícil, investimento, é algo que não tem jeito. Todo clube tem que fazer e aí é obrigado a fazer. O Fluminense também
não ficou atrás. Logicamente, a gente segue uma filosofia de trabalho, uma metodologia do clube, mas nós temos os pés no chão e fizemos as contratações pontuais. Bom, em relação a contratações, o Fluminense anunciou que aumentou a sua folha salarial em 100%. Isso significa que o elenco está bem qualificado em relação ao elenco que disputou o último estadual? Sem dúvida, fomos obrigados a fazer esse aumentativo da folha, até porque o calendário de competições é diferente de 2026, é diferente de 2025. Automaticamente nós temos que dobrar praticamente esse número de números, né? Na nossa folha, graças a Deus, tivemos esse suporte, estamos tendo esse suporte, mas também vem um fator que é benéfico. Nós temos nossa base inserida, graças a Deus nós temos nossa base, o Fluminense trabalha com base. Esses dias fracionamos os atletas que estão na base, temos 15 a 16 atletas atuantes ali na equipe profissional. Então, assim, são números satisfatórios, mas nós sabemos que tanto o número como essa questão de folha não entra no campo. Então, a gente estamos trabalhando para na montagem de uma equipe qualificada. Que eu digo o Atlético Piauiense, que este ano, 2025, tinha a maior folha salarial do Campeonato Piauiense, a perspectiva de brigar pelo título, e acabou brigando contra o rebaixamento. Às vezes o time tem que se preocupar muito com isso, porque não é só o investimento, tem que dar liga, tem que funcionar, tem que dar tudo certo. O Fluminense tem esse entendimento, tem esse exemplo também aí do Atlético Piauiense. Verdade, segue como exemplo, nós temos o nosso analista, né, que busca essas informações, porque a gente começa a estudar lá quando acaba a competição interior, e a gente começa a estudar o início de toda programação do profissional, a gente começa a estudar não só campo, mas também extra-campo. Então, essa questão do Atlético sempre vai servir de exemplo para o Fluminense, acredito não só para o Fluminense, mas para as outras equipes do futebol piauiense, mas é algo que dentro do Fluminense em contrapartida, a gente trabalha de outra forma. A gente conversando em off, eu digo que nós temos uns bons professores, né? Que sempre nos ensinam lá, passa para a gente no dia a dia, pés no chão, cautela, que tudo com essas duas situações tem tudo para encaixar e dar certo no final das contas. Carlos Alberto, você mencionou a base do Fluminense como um ativo importante do clube, né? O Fluminense está contratando jogadores, contratou jogadores para o próximo estadual, para a próxima temporada, mas não teve também, claro, alguns jogadores da base que estão integrando o elenco profissional. E o Fluminense tem se destacado aqui no cenário piauiense, revelando jogadores para outros estados, para outros clubes. Temos jogador que brilhou no Ceará, tem jogador do Fluminense que jogou no Fluminense, revelado para o Fluminense hoje no Botafogo, Carioca. Então, como é que vocês estão trabalhando a base? Qual é a metodologia de vocês na busca de jovens jogadores e o que é que vocês oferecem a eles? E se essa é uma política que o Fluminense ainda pretende até melhorar para se tornar de fato, ganhar o título ou a plaquinha lá de clube formador de jogador. Facilita o Fluminense, você frisou bem, o atleta da base do Fluminense é um ativo do clube. Ele chega em janeiro, fica até dezembro. Tem seus 30 dias de férias, retorna. E assim... Tem lá direito a alojamento, alimentação, tudo. No Fluminense, você conhece bem, né? Nosso presidente, ele não deixa isso... algo que ele é primordial para ele, essa organização. Nós temos nosso alojamento, tem alimentação, tem a escola. Estamos firmando mais uma parceria com mais uma escola particular, em breve. Que é as escolas próximas ao Joca Claudino, que nos concede as matrículas para os atletas. Tendo em contrapartida, nós ajudamos ali aquelas situações que eles precisam, mas o Fluminense em si, o clube em si, em termos de estrutura para o atleta da base, ele é algo que acredito que dentro do futebol piauiense, poucos fazem isso, ou pouco faz isso, né? O atleta chegar em janeiro, embora em dezembro, ter todo o suporte. Talvez do jeito que o Fluminense faz, nenhum outro clube do Piauí faça no momento. Né? Acredito que não, né? Até porque nós temos... Hoje em dia eu já tenho um atleta de 15 anos que já é profissional, o 16 que é profissional, os outros ganham ajuda de custo, entendeu? Então, assim, eles têm no Fluminense uma garantia, que depende só deles, de virar atleta profissional. Eu falo muito, eu pego muito ali no pé da base,
junto com o Ronaldo, com o seu gerente de futebol, João Maria, junto com a comissão de cada categoria. Inclusive, agora eu fiz uma aquisição de um bom profissional, Marcão, treinador do Sub-17, já tem um Bia no Sub-15, 13, tem o próprio professor Totônio no Sub-20, já está com 4 anos de clube, entendeu? Assim, são profissionais que entendem a filosofia do clube, que o ativo do clube, dentro do Fluminense, é o atleta da base. Então, nós temos que tratar o atleta bem. Não é algo que é diferente, não, mas bem. Café, almoço e janta, escola, treinamento todos os dias. Custo, tem né? Ajuda de custo. A gente trabalha naquela situação que eu escutei, não é a minha época, produção e rendimento. Então, com aquele atleta da base que produz e rende... Quem tem talento, né, Fluminense aposta, investe nesse atleta, nesse jovem. Sem dúvida. Tá aí o exemplo do David Ricardo, tem o Janderson. O jogador do Botafogo, né? David Ricardo, zagueiro, Carioca. Botafogo. Eu fui o primeiro treinador dele quando ele se apresentou do Fluminense. Janderson, que começou na escolinha lá no Matadouro, nós tínhamos a parceria que é a Fundação Mateus, que temos a parceria, que era algo que era um projeto do meu pai. E hoje em dia, todos esses jogadores são direcionados ao Fluminense. E agora o Gabriel Vieira, que foi feito um negócio com Fortaleza e que agora o Fortaleza emprestou ele para o Atlético Piauiense. Então, assim, tem mais atletas para sair agora, né? Nós tivemos o presidente colocou como meta a cada ano ter essa quantidade de atletas para sair do Fluminense, ser vendido pelo Fluminense para começar a nossa matéria-prima a aparecer ainda mais no cenário do futebol brasileiro. Você é um dos responsáveis pela base do Fluminense do Piauí, mas obviamente olha também outros clubes, acompanha, né, jovens que estão aí despontando, podendo ser aproveitados por algum clube. No seu entendimento, o futebol piauiense, o Piauí, o estado do Piauí, tem muitos talentos, falta só espaço, oportunidade para esses jovens. Tem muito talento que pode ser aproveitado, se tornarem inclusive aí jogadores dos grandes clubes brasileiros ou não? Sinita, esses dias, uns meses atrás, 2 meses atrás, antes do profissional se apresentar, estou cobrindo a região sul e norte do Piauí. A matéria-prima futebol, o atleta de futebol do Piauí é a melhor. Eu falo isso porque... Todo lugar você consegue enxergar um garoto bom de bola. Vai garimpando aí em várias cidades do estado. Isso é algo que você começa lá em Picos, você vem para Luiz Correia, você sempre vê um talento. Eu acho que, como você frisou, falta investimento. Falta um projeto para esses atletas na sua cidade, para vir para o interior, para vir para o clube. Essa ajuda que, como nós somos direcionados aí, eu fico olhando assim, poxa, por que esse garoto é tão talentoso, não tem uma chuteira? Chega lá, pô, professor, tem como dar uma chuteira? Pô, professor, tem como me dar a oportunidade de fazer um teste? Então, assim, a nossa matéria-prima, eu sempre coloco nas palestras que eu vou sempre. A matéria-prima do Piauí, o jogador de futebol do Piauí é a melhor. Eu digo porque é algo que eu fico satisfeito, porque quando eu viajo, passo 2, 3 dias, às vezes 15 dias, buscando, vendo talento. Estamos patrocinando a competição no sul do Piauí e no norte, que inclusive nós vamos agora trazer esses atletas para fazer a nossa avaliação final, certo? E é onde nós vamos lapidar e promover essa matéria-prima, que é o jogador de futebol do Piauí, que é algo que dentro do Fluminense é obrigatório ter. Então essa é uma política bem definida no clube, garimpar talentos em várias cidades, não só a capital, mas a gente sabe que o Piauí é muito grande, tem muitos centros, muitas cidades que podem ter ali uma pérola escondida. O Fluminense está buscando procurar. Tem também informações, vocês recebem olheiros que passam alguma informação para vocês checarem, avaliarem atletas. Como é que funciona também essa parte? Na maioria das vezes nós temos um captador, né? Esse captador ele roda o estado todo. Quando às vezes conflita muitas competições, ou vai o Ronaldo, ou vai o treinador da categoria ver esse atleta, dá a palavra. Teve um nome importante que se destacou, o Fluminense manda lá um representante para olhar de perto esse atleta, esse jovem. Sem dúvida. O Fluminense tem esse intercâmbio, né? Esse feedback com muitos parceiros. Aí as competições, nós fazemos esse relatório das competições de forma anual. E dentro dessas competições, nós começamos a observar, agradou aos olhos do captador que está presente. O Fluminense vai lá, busca, oferta,
mostra como é que é a forma que o Fluminense trabalha para trazer o garoto, para nós podermos promover ele dentro do clube. Apesar desse trabalho do Fluminense tão importante, né, para conseguir revelar talentos para o futebol piauiense e também esse trabalho de outros clubes, a gente sabe que é muito difícil, é muito concorrido esse mercado para um jogador se tornar profissional e também desabrochar num grande clube. Então, muitos ficam pelo meio do caminho, a maioria, na verdade, né? Mas o trabalho do clube tem que ser feito, apostando, acreditando que vai dar certo, revelar, ter um talento ali desabrochado. Qual o recado, qual o conselho que você daria para um menino desse que está começando, que ainda está inseguro, não sabe se vai dar certo, que está vendo que a concorrência é enorme, né? A gente sabe que são muitos jovens, muitos talentos, todos querendo ser jogador profissional, muitos até para dar algo a mais para a sua família, né? Em termos de recursos, de ajudar a família. Então, o que você diria para essa garotada que está começando, que ainda está inseguro, não sabe se segue na busca do seu sonho ou não? A palavra que eu sempre falo para esses atletas novos, né, que querem ser atletas de profissional de futebol é perseverança, trabalho, certo? Que eu digo que sem a perseverança, sem o trabalho, você não consegue. Você vai ver em 2026, você pode gravar que hoje é 27 de novembro de 2025, em 2026 você vai ver 2 atletas que faz parte desse planejamento que estamos fazendo e vamos continuar fazendo, vão ser vendidos. Esses dois vão ser vendidos. Quem são eles? Você pode já revelar? Isso é algo que a gente está... Ainda? Ainda é segredo, até porque nós estamos apostando muito, mas sabemos que o futebol, como você fez a pergunta, perseverança e trabalho, perseverança e trabalho. Aquele atleta que tem incerteza, se tiver incerteza nem vai. Como eu falo, vocês têm certeza que querem participar da competição? Temos, então vamos trabalhar, vamos perseverar, porque quem persevera e trabalha, alcança. Falando agora de um modo geral, Carlos Alberto, o futebol piauiense vive um novo momento, uma nova realidade, com mais investimentos, clubes novos chegando, novos dirigentes, que é importante também, outra mentalidade ali na gestão dos clubes. Como é que você está enxergando esse novo momento? É para o torcedor ficar realmente animado? Olha, o Piauí agora, o futebol do Piauí agora vai viver um novo momento, a partir, por exemplo, do ano que vem. Clubes como o Atlético Piauiense, o Teresina chegando, o Fluminense também dobrando a sua folha salarial. Qual é a sua visão do que vem por aí? O que o torcedor pode esperar deste momento do futebol piauiense que parece, né? Os indicativos são esses, de que o futebol vai ter assim um ganho maior, nosso futebol, a partir de 2026. É assim, Francisco, eu vejo isso como obrigatório. Demorou muito a acontecer isso. Verdade. Demorou muito. Você é conhecedor do futebol piauiense, assim como eu, até com mais experiência. Nós demoramos muito a sair dessa situação, desse comodismo, dessa zona de conforto. E, graças a Deus, a final do Piauiense de 2025 já foi o norte. Você viu os 2 jogos, deve ter acompanhado. Você viu o estádio Albertão, fazia tempo que não tinha aquele público. Como sempre eu estou dando entrevista, parabenizar a todos os envolvidos, que é algo que é necessário no nosso futebol. Nosso futebol está carente dessas situações, de boas equipes, de investimento. Então, assim, eu acredito que agora, esse pontapé, com essa mudança, com essas vinda dessas novas equipes, e os profissionais, essa mudança de pessoas nas gestões dos clubes, veio só para acrescentar, veio para ainda mais elevar o nosso nível, elevar o futebol, que na décadas passadas foi o futebol que se tinha Lindolfo Monteiro, Albertão, casa cheia, todo mundo passava a semana falando aí que queria ver Tiradentes, queria ver Piauí, queria ver Flamengo, queria ver Rivenga, e agora são outros clubes, e acredito que com essa nova mentalidade, com esses novos gestores, a tendência é melhorar e elevar ainda mais o futebol piauiense. Bom, um dos fatores que muita gente fala, né, que trabalha no esporte do futebol piauiense, para a gente ter um crescimento assim, começar a crescer de fato, a ser mais reconhecido nacionalmente, é ter os clubes do Piauí subindo de divisões. A gente teve aí o Altos passando 3 anos na Série C, o River passou um ano, bateu e voltou, 2015, e este ano de 2026, o próximo ano, o Fluminense tem aí Série D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste.
Como é que está a mentalidade do Fluminense para disputar essas competições, não como um mero participante, mas com um clube que vai concorrer, que vai disputar, que vai brigar por algo mais? A mentalidade fluminense é a mentalidade do nosso treinador, do nosso presidente. Títulos, acesso. Não vamos participar dessas competições meramente só para participar. Queremos acesso. É algo que vai ficar histórico dentro do clube. Queremos isso. E é algo que, quando o professor Flávio foi contratado, eu falei, professor, eu preciso desse acesso no Fluminense. Até porque o Estado precisa. Nosso Estado é muito rico, é um povo apaixonado pelo futebol. É um pecado não ter um time do nosso estado numa Série C, numa Série B. Nós temos vizinhos que têm isso. E que quando tem esses clubes nessas divisões, o Estado em si, ele apoia, ele abraça. E creio que agora com essa nova versão do futebol piauiense, de gestores, de comandantes, e lá no Fluminense com o professor Flávio, como eu frisei, professor, temos que ter esse acesso, temos que mudar, virar a chave, porque a proposta é da C para B. Entendeu? Então, não se preocupe que trabalho não vai faltar, empenho não vai faltar, investimento não vai faltar. Então, ele brincou. É algo que é raro de ver no futebol piauiense, mas no Fluminense eu acredito pelas pessoas e pelos profissionais que estão aqui. Não por nem aquela questão de, estou me desfazendo dos outros profissionais. Simplesmente pela filosofia de trabalho. Sempre limpa, sempre clara. Sabemos que vai ser uma competição, um ano difícil. Podemos errar, mas a nossa meta é acesso. Bom, essa filosofia de acesso requer um maior investimento, né? Porque uma coisa é você montar um elenco para disputar um campeonato estadual, outra coisa é um elenco para brigar por acesso na Série D, para brigar para ir mais longe na Copa do Brasil, para brigar para ir mais longe, tentar o título na Copa do Nordeste. Essa parte também já está no planejamento do Fluminense. A partir do fim do estadual, a gente já vai ter alguns outros jogadores para reforçar o elenco chegando. Já tem também esse planejamento feito. Como é que está essa parte aí também, visando as competições nacionais? Visando as competições nacionais, nós temos esse estudo, esse levantamento, certo? Eu trabalhei com profissionais que falavam que primeiro a mini meta. Nós temos a mini meta e a meta. Então já está basicamente bem desenhado, bem encaminhado. Nosso estadual vai ser um parâmetro muito bom e vamos brigar pelo título mais uma vez, brigar para chegar, que é algo que nós temos que ter isso sempre. O estadual é a nossa Copa do Mundo e as outras competições nacionais em paralelo também, mas assim, esse estudo, esse investimento é obrigado a ter, não tem jeito. E o Fluminense terá orçamento para isso, porque também requer um investimento maior, né? Já há também esse estudo de quanto precisa em termos de recursos para ter um time mais competitivo nacionalmente falando? Sem dúvida, é algo que começa pelos números, né? E Pontapé inicial aí. como eu sempre frisei e falo, o Fluminense começa pelos números, o embasamento das informações são os números. A formação da equipe da minha base é números, do profissional principalmente porque, como você frisou, um clube que vai disputar, vai ter 4 competições, 3 nacionais, não pode ter uma folha mediana ou razoável, tem que ter uma folha proporcional às competições, com jogadores qualificados, com jogadores experientes. E esses jogadores qualificados e experientes não são baratos. Falando em jogadores qualificados, o Fluminense pensa de alguma forma, ou já teve esse contato com o Fluminense do Rio de Janeiro, que tem o mesmo nome? Poderia surgir uma parceria? A gente já teve isso no passado em relação ao Flamengo do Piauí, que em algum momento lá atrás teve um contato, uma parceria com o Flamengo do Rio. Então, aqui no Piauí até brincava-se muito, o primo pobre com o primo rico. O Fluminense também tem essa expertise aí de um dia, ou já procurou o Fluminense do Rio de Janeiro para, quem sabe, estabelecer uma parceria, tendo como ponto de partida o nome, né, dos clubes, que são nomes iguais, nomes homônimos aí? Sim, já tivemos já tivemos e temos, né? A princípio, em contrapartida, né, o início, meio e fim da história. O Fluminense é demanda de jogador muito grande, né? E às vezes a gente tem um entendimento
cair na situação do analista. Vamos procurar entender o mundo do Fluminense do Rio, o mundo do Fluminense do Piauí com seus atletas, né? Então, assim, inclusive, meu amigo, acho que você conhece bem, já foi jogador do Rio, Amarildo, trabalha dentro do clube do Fluminense. Nós temos esse contato diário. Não tão diário como antes, mas nós temos. E sempre trocamos essa ideia de trazer jogador para a base, trazer profissional. Mas, em contrapartida, sempre esbarra naquele fator números, né? São jogadores, nós temos jogadores, lá tem jogadores novos que já ganham salários astronômicos, que ainda vê o Piauí um cenário não muito legal para eles. Talvez no futuro, né, com o futebol do Piauí crescendo, eles se interessem mais em vir, né, os próprios clubes de emprestar jogadores, fazer uma parceria com o futebol piauiense, com os clubes do Piauí. Sem dúvida, até porque quando você entra em Xerém, então você vai lá no CT do profissional, tem muito atleta. Tem muito atleta. Subaproveitado, que nem tem como competir, fica lá só treinando, né? No caso do André, volante que do Fluminense, na época eu estava fazendo estágio da CBF lá, estava lá, não era tão utilizado. Hoje em dia você vê o André valorizado, está na Inglaterra. Está na Premier League, né? Então, assim, já naquele período já ganhava um valor bem acima dos padrões piauienses. Então, assim, mas tudo indica que a um curto prazo de tempo nós vamos ter essa parceria de forma efetiva aqui no estado. Não pode ser o próprio Fluminense, mas pode ser com outras equipes. Nós temos esse feedback legal, nós temos parceiros. Essa nova safra que parou de jogar futebol, que agora estão vindo para os bastidores. Nós conversamos bastante, então, assim, acredito que em um curto prazo de tempo a gente vai ter essa situação de jogadores de outros estados, de outros clubes aqui, vivenciando, morando, participando de forma ativa do nosso estado e do nosso futebol. Como é que você está vendo aqui? Estamos na reta final da entrevista, mas eu queria perguntar, primeiramente, o que é que você está achando esse momento das SAFs no futebol? Até o futebol piauiense está começando a ver isso já de outra forma. O próprio River, que é um dos times mais tradicionais do futebol piauí, se não o mais tradicional, o maior campeão estadual, já fala que vai ser transformado em SAF, vai sair do modelo associativo para o modelo SAF. Você vê isso, o Fluminense vê isso com bons olhos? Como é que vocês lá do Fluminense, do Piauí, enxergam a questão da SAF? Sinito, eu vejo, vou dizer 50-50, né? Um lado meu vê com bons olhos, o outro lado já não. Eu uso a opinião do meu presidente, né? Será se vai ser legal? Essa SAF vai deixar um legado? Tem tantos modelos aí que não deram certo no Brasil ainda. Ainda é uma coisa que está começando, né? É um ponto de interrogação, na verdade, né? Agora sim, para encerrar, Carlos Alberto, o senhor mencionou mais uma vez aí o presidente João Vicente Claudino, do Fluminense. Ele fez uma projeção lá em 2022. Eu tenho perguntado para todo mundo aqui e lembro esse caso que eu estava na coletiva e ele foi questionado e ele fez uma projeção. Olha, o Fluminense do Piauí não quer ficar só aqui, não. A gente quer ir para uma série A, série D, C, B, aí da série B, da segunda divisão para a primeira divisão, aí é uma demorinha um pouco mais, mas nossa ideia é nos próximos 4, 5 anos, está pelo menos numa Série B. Passaram praticamente esse tempo que ele previu e não aconteceu. O Fluminense refez essa projeção ou não se fala mais nisso? Vamos ano a ano, vamos vendo o que é que vai dar. Não, refez, já está refeita. Entendeu? Então o presidente, tanto a questão do CT, todo mundo achou que ele estava contando história, para boi dormir não era, né? Para boi dormir, todo mundo, quem conhece ele sabe como ele trabalha. Em relação aos acessos, ele, com o nosso vice-campeonato, com essas situações de atraso do Fluminense sendo vendido, estando no cenário nacional em grandes clubes, ele automaticamente voltou a dizer, vamos voltar a manter a minha ideia, que é da D para C, da C para B. Mas em termos de ano, ele chegou a refazer uma projeção, fazer uma nova projeção? Não, em termos de ano não. Ele falou que vai brigar até o Fluminense conseguir o devido acesso, estar no devido série de competição nacional.
Pensar grande, né? Pensar grande. Ele é aquele, como você já sabe, conhece bem o doutor João, tem o doutor Rossini, são pessoas sensatas, embasadas, não falam de qualquer jeito, aleatoriamente. Por isso que eu digo que a filosofia do clube é bem embasada, bem tranquila. Tá certo, então. A gente conversou aqui com o diretor de futebol do Fluminense do Piauí, Carlos Alberto. Você pode acompanhar a entrevista na íntegra lá no YouTube, os cortes nas redes sociais do grupo Meio Norte. E até a próxima jornada. Obrigado, Carlos Um Alberto. abraço, meu amigo. Obrigado.